Bom, dando continuidade então agora no metabolismo do glicogênio, primeira coisa, vamos só dar uma recordada o que é o neoglicogênio. A gente sabe que é a forma que nós temos de armazenamento de glicose. Então, o excesso de glicose ele é o quê? Convertido em formas poliméricas de armazenamento. Então, nada mais é que um polímero de glicose, como nós já vimos. Só para recordar aqui as configurações, na configuração alfa 1,4 e em determinados pontos, ramificações do tipo alfa 1,6. Tá? Então, esse esqueleto aqui do glicogênio. Armazenado aonde? Principalmente no fígado e no músculo esquelético. Tá? Ele vai estar dentro de grandes grânulos citosólicos. Só para ter uma ideia, cada partícula de glicogênio ela tem mais ou menos 55 mil resíduos de glicose, cerca de 2 mil extremidades não redutoras. Lembrando que o não redutor é onde o carbono numérico está comprometido em ligação glicosídica. Então, aqui, se nós observarmos, tem a forma que, analisando aqui no fígado, nós podemos observar essas formas de rosetas. Tá? Isso aqui são partículas de glicogênio que estão no hepatócito. Aqui são mitocôndrias, né? Então, aqui, quando nós temos um grande armazenamento, principalmente no estado bem alimentado. Bom, glicogênio do músculo. Nós sabemos que a gente é o grande estoque e a fonte rápida que nós temos de energia. Tanto é que o glicogênio armazenado no músculo, tanto no metabolismo aeróbio e anaeróbio, ele pode ser gasto em menos de 1 hora durante uma atividade intensa. Já o glicogênio hepático, ele serve basicamente como um reservatório. Para quê? Para liberar glicose na corrente sanguínea quando nós estamos ou no período de jejum, tá? Principalmente entre refeições ou em períodos estendidos de jejum. Para quê? Para que não falte glicose no cérebro, por exemplo. Algo importante, os neurônios não utilizam ácidos graxos como combustível, somente a glicose. Por isso que o glicogênio começa a ser processado no fígado para liberar a glicose em um período entre 12 a 24 horas. Tá? Bom, a degradação do glicogênio, nós chamamos isso de glicogenólise, tá? Que é a quebra do glicogênio. Então, nós temos lá que no músculo esquelético e no fígado, nós temos lá aquela extensão de cadeias alfa 1,4 com ramificações. E vão existir enzimas que vão fazer esse processo de glicogenólise. A primeira delas é a glicogênio fosforilase, a segunda é uma enzima de desramificação do glicogênio, e a terceira é que nós chamamos de fosfoglicobutase. Então, a glicogênio fosforilase é a primeira que vai atuar. Ela vai romper ligações glicosídicas do tipo alfa 4, principalmente ali na extremidade não redutora, e vai começar sendo atacada por um fosfato e vai começar a liberar glicose 1-fosfato. Então, basicamente, o que acontece, que a glicogênio fosforilase faz, nós temos aqui o glicogênio, a extremidade terminal e não redutora, então o fosfato ataca aqui o carbono numérico, com liberação de glicose 1-fosfato e um glicogênio como unidade de glicose a menos. E esse processo vai sendo repetido até que você vai tendo a remoção de moléculas aí de glicose 1-fosfato. Isso aqui que nós chamamos, quando você tem um ataque de um fosfato, de um fósforo inorgânico, ao invés de uma água, por exemplo, é o que nós chamamos de reação de fosforólise. Nesse caso, nós temos lá o piridoxalfosfato, que é um cofator importante também lá no processo de transaminação, que vocês lembram, é um cofator essencial nessa reação da glicogênio fosforilase, para que isso possa acontecer. Bom, então o que acontece? Vão acontecendo várias remoções seguintes de glicose 1-fosfato, só que isso vai acontecer até um certo ponto. Quando chega aqui no momento que nós temos basicamente 4 resíduos de glicose, para chegar aqui na ramificação alfa 1,6, essa enzima já para. O que vai acontecer aqui? Vai ter que entrar em ação uma outra enzima, que é a enzima de desramificação. Então, inicialmente, ela faz uma reação chamada também de oligo, alfa 1,6, alfa 1,4, ou glicantransferase. Primeiramente, tem-se o processo de transferência. Observem que tem a transferência de 3 resíduos de glicose que vão para a extremidade aqui não redutora da cadeia do glicogênio. E a seguir, essa enzima, a mesma enzima faz uma atividade de glicosidase. Tem uma hidrólise aqui, clivando uma glicose. Aqui eu tenho novamente um polímero alfa 1,4 não ramificado, que serve novamente de substrato para glicogênio fosforilase, que começa então a remoção seguinte, né, de várias unidades de glicose 1-fosfato. Bom, mas aí, qual seria o próximo passo agora? Tendo a glicose 1-fosfato, o passo seguinte vai ser a conversão de glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase.
Então, o que acontece? Aqui nós temos a glicose 1-fosfato aqui representada, essa enzima, ela tem um resíduo de serina já fosforilado, então acontece um ataque de um fósforo aqui na posição 1, gerando a glicose 1,6-bifosfato. No passo seguinte, esse fosfato aqui da posição 1 ele é transferido para esse resíduo de serina e nós passamos a ter a glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato, lembrando que ela é um precursor, né? Ela é o segundo ponto lá da glicólise, o primeiro produto formado, e ela vai entrar, como que essa glicose 6-fosfato vai atuar agora? Ou pode entrar na veia glicolítica, no caso do músculo, para fornecer energia, que é o que acontece aqui. Nós sabemos que ela vai ser uma fonte para entrar na glicólise e gerar ATP, como fonte de energia para a contração muscular. E agora no fígado, essa glicose 6-fosfato ela vai ser uma forma de liberação de glicose que vai para a corrente sanguínea, que é o que acontece nas situações principalmente de jejum ou durante as refeições, por exemplo. Então vamos ver como que acontece a ação dessa glicose 6-fosfatase aqui. Então nós temos que essa enzima ela está localizada aqui no retículo endoplasmático aqui, tá? Bem nessa região. Então, inicialmente nós temos a glicose 6-fosfato, chamada de G6P, ela vai passar aqui pelo transportador T1 e entra aqui no lúmen do retículo endoplasmático. Vai ser processada pela glicose 6-fosfatase, gerando glicose e fosfato. A glicose passa então aqui no transportador T2 do lúmen do retículo endoplasmático e vai para o citosol. E o fosfato passa para o transportador T3 aqui. A glicose que está agora no citosol vai passar pela membrana do hepatócito por GLUT2, que nós já vimos que é um transportador de glicose. Passa via GLUT2 e chega na corrente sanguínea. Desta forma, nós temos a glicose necessária para abastecer os outros tecidos que vem proveniente, então, do fígado. Importante, músculo e tecido adiposo, pessoal, não podem fornecer glicose para o sangue. Eles não têm a enzima glicose 6-fosfatase. Então, o músculo ele vai utilizar a glicose 6-fosfato como uma fonte de energia. E o tecido adiposo, a tendência é ele armazenar isso. A glicose pode virar gordura, tá? Mas eles não liberam glicose para o sangue. Bom, e qual que é o processo de formar o glicogênio? É o que nós chamamos de glicogênese. Da onde vem o glicogênio? A partir de nucleotídeos de açúcar. O que é nucleotídeos de açúcar? A gente tem uma glicose conectada a uma uridina de fosfato. Estão percebendo? Uridina de fosfato e uma glicose, ligada aqui via posição numérica, né, nesse grupo fosfato. E tem um papel essencial para a formação do glicogênio. Então, ela acontece aqui em praticamente com a síntese de glicogênio em quase todos os tecidos animais, mas sempre mais importante em fígado e músculo esquelético. Então, o ponto de partida aqui nós sabemos que é glicose, convertida em glicose 6-fosfato pela hexocinase. Quando nós temos a conversão de glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase em glicose 1-fosfato, que aí vai servir como substrato pela enzima UDP, glicose pirofosforilase, para formar o DP-glicose, que é o ponto essencial, o ponto de partida para a síntese do glicogênio. Então, vamos observar aqui. Aqui nós temos, então, o DP-glicose, tá? E temos aqui a enzima glicogênio sintase. O que ela faz, essa glicogênio sintase? Ela vai, então, transferir essa unidade de glicose, de DP-glicose, para a extremidade não redutora de uma cadeia de glicogênio, já pré-formada aqui, tá? Para a extremidade não redutora. E esse processo vai acontecendo até que a gente tem uma elongação desse resíduo, dessa unidade de glicogênio. Então, transferido a DP-glicose para a extremidade não redutora dessa cadeia de glicogênio, formando então glicogênio alongado com N mais 1 resíduos que nós falamos aqui. Bom, isso vai acontecendo, e aí como é que vão ser formadas as ramificações alfa-6? Em algum momento isso tem que acontecer. Então, existe a enzima de ramificação, que é a amilo 1,4-alfa-6 transglicosilase, ou glicosil 4,6 transferase, que ela vai então transferir aqui, ó, praticamente esses resíduos aqui, 6 a 7 resíduos, vai fazer uma transferência para essa posição 6 dessa outra extremidade, assim, dando um intervalo aqui de uns 3 unidades de glicose. Transfere, então, essas 7 resíduos para esse ponto, gerando a ramificação alfa-6. E aí, então, nós passamos a ter essa extremidade não redutora, onde, então, a glicogênio sintase pode atuar novamente, transferindo glicose a partir de DP-glicose para esses resíduos aqui terminais da cadeia do glicogênio.
Bom, mas da onde surge essa cadeia inicial? Da onde surge aquela primeira unidade do glicogênio, a primeira molécula, o primeiro resíduo de glicose, da onde depois vão sendo alongados? Pela ação dessa enzima chamada de glicogenina, que ela vai fornecer a nova molécula de glicogênio. Então, essa enzima, ela na verdade, ela é um dímero, e ela tem aqui uma unidade de tirosina, tem manganês, que é um cofator, aqui uma região onde vai alocar a UDP-glicose e também aspartato. Aqui os dois monômeros desse dímero de glicogenina. Como que acontece o processo? Primeiro, essa tirosina vai atacar aqui uma unidade, o carbono numérico da UDP-glicose, com a transferência de uma unidade de glicose para essa resíduo de tirosina da glicogenina, liberando o UDP. No passo seguinte, essa hidroxila da posição 4 aqui do açúcar vai atacar uma outra UDP-glicose, estendendo um pouquinho mais, captando mais uma glicose, liberando o DP. Esse processo então vai repetido umas 6 vezes, até então que possa ter ação a glicogênio-sintase. Então começa aqui a partir da glicogenina e depois isso vai se estendendo, tá? Até formar toda a cadeia aqui do glicogênio. Bom, como que dá o processo de regulação, Essa regulação de síntese e degradação do glicogênio? Existe uma regulação que nós chamamos de alostérica e hormonal. Tá? Nesse ponto, atua principalmente os hormônios a insulina e glucagon. Então, é um processo um pouco detalhado, mas eu vou colocar de uma forma bem geral. Então, a glicogênio fosforilase, que nós vimos lá que vai clivar a ligação daquela glicose, primeiro ponto, para ter a quebra do glicogênio, ela tem duas formas no músculo, no caso. A glicogênio fosforilase A, que nós chamamos de cataliticamente ativa, e a glicogênio fosforilase B, que é a menos ativa. Então, a menos ativa ela não está fosforilada, percebam? Tá? Resíduos de hidroxila da serina livres. Quando nós temos algum estímulo, por exemplo, de glucagon, quando você tem uma queda de glicose na corrente sanguínea, por exemplo, ou adrenalina, ou um aumento de MP ciclo, porque está tendo uma contração devido ao desgaste muscular, Então aumenta o MP ciclo, vai acontecer o quê? Vai ocorrer uma fosforilação dessa fosforilase B pela fosforilase B sinase, e ela vai ficar aqui na forma ativa, que é a fosforilase A ativa, tá? Bom, quando os níveis de ATP voltam a estar num estágio adequado, o que acontece? Acontece uma defosforilação da fosforilase A ativa, retornando à forma inativa. Essa fosforilase A fosfatase, chamada de PP1, tá? Então, retorna aqui na forma de fosforilase menos ativa. Então, o ATP, na verdade, vai bloquear o sítio alostérico onde o AMP liga, causando a inativação dessa fosforilase. Ou seja, nesse caso, eu não quero mais que tenha degradação do glicogênio. Não preciso mais, É o que tá acontecendo aqui. Bom, lá no caso do hepático, quando a gente tem um nível de glicose sanguínea baixo, o glucagon, como eu falei, vai ativar a fosforilase B sinase, que por sua vez vai converter a B na forma A ativa, para quê? Para liberar a glicose para o sangue. Quando nós temos os níveis normais de glicose, essa glicose entra aqui no hepatócito, se liga aqui no sítio alostérico da fosforilase A, ela faz uma mudança de conformação desses resíduos de serina fosforilados, tornando-os mais expostos para a ação da fosforilase A fosfatase aqui, tá? De certa forma, isso aqui então vai ser defosforilado, gerando então a fosforilase B menos ativa. Então, nós sabemos que a insulina, ela favorece a clivagem, a defosforilação, porque nesse caso a insulina não quer glicogenólise, a insulina ela quer glicólise, ela favorece muito mais a glicólise do que a gliconeogênese. Já o glucagon é o contrário, tá? Já a glicogênio-sintase também tem as formas defosforilada e fosforilada, só que a forma ativa, chamada de sintase A, é a forma defosforilada. E a inativa, ela está fosforilada, então é o contrário, tá? Então, de uma forma bem geral, aqui a forma inativa, que está fosforilada, tá? E a forma ativa, que é defosforilada. Quem fosforila essa glicogênio-sintase A é essa enzima sinase chamada de SK3. Tá? Que é glicogênio sintase sinase 3. Ela fosforila, gerando aqui a forma inativa. Então, nós temos que quem quer defosforilar para tornar a glicogênio sintase ativa são insulina, glicose 6-fosfato e glicose. Tá? O glucagon não, porque o glucagon, na verdade, ele quer gliconeogênese, Ele não quer criar glicogênio, ele quer degradar, tá?
Então, ele age aqui como inibidor de PP1, que é a fosforilase fosfatase. E esses outros, na verdade, o glicose fosfato atua inclusive como um sensor. Quando ela se liga aqui na enzima, ela acaba criando, expondo mais o sítio, favorecendo o processo de defosforilação, tornando a glicogênio sintase mais ativa. Para quê? Para formar mais glicogênio. E aqui um ponto importante, que é a diferença na regulação de metabolismo de carboidratos no músculo e no fígado. Então, quando nós temos a ação do glucagon no fígado e adrenalina, que é sinal de luta e fuga, né? O que acontece aqui? O glucagon, pessoal, sempre vai estimular o quê? Glicogenólise, tá? Para aumentar o nível de glicose na corrente sanguínea. No caso do fígado, diminui a glicólise e aumenta aqui a gliconeogênese, tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, nós temos aqui gerando glicose 6-fosfato pela glicogenólise e, ao mesmo tempo, gliconeogênese, a partir de piruvato, convertendo em glicose sanguínea que vai para a circulação. Já no músculo, o músculo ele não favorece, você tem aumento o quê? De glicogenólise e aumento de glicólise, mas não de gliconeogênese. Então, paralelamente, nós temos clivagem de glicogênio, sendo convertido em glicose 6-fosfato, que vai entrar na via glicolítica para produzir piruvato. E, no fim, produzir energia, produzir ATP. Tá? Então, esses são os efeitos aqui observados do glucagon e da adrenalina a nível hepático e a nível muscular. Então, com isso, nós terminamos. Muito obrigada a todos.